Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal e deixe o seu like para acompanhar mais histórias como essa. Meu nome é Jonathan Reynolds e o que vou relatar agora é algo que me assombra até hoje. Passei quase 2 décadas servindo ao Exército dos Estados Unidos, atuando em operações de inteligência e na segurança de instalações estratégicas. Fui treinado para cumprir ordens sem questionar, para executar missões de alto risco sem hesitação, e durante anos, esse foi o pilar da minha vida. Mas por mais que acreditasse estar preparado para qualquer situação, nada poderia me preparar para o que encontrei na Antártida. Meu chamado veio sem aviso, uma convocação direta, entregue por um oficial de alta patente. Não houve explicações, apenas uma ordem: comparecer imediatamente ao Pentágono. Sem tempo para questionamentos, segui como sempre fiz. Ao chegar, fui informado de que minha nova missão me levaria a uma instalação ultra-secreta localizada no coração gelado da Antártida, conhecida apenas como Base Polaris. Oficialmente, minha função era simples: garantir a segurança da instalação contra possíveis ameaças externas. Mas desde a primeira hora dentro daquela base, percebi que algo muito maior estava sendo ocultado. A estrutura da Base Polaris era impressionante, muito além de qualquer instalação militar que eu já havia conhecido. Os corredores eram reforçados com blindagem pesada. Sistemas de vigilância movidos por inteligência artificial monitoravam cada centímetro da instalação, e os protocolos de segurança eram tão rigorosos que até oficiais de alto escalão enfrentavam restrições de acesso. Soldados de elite patrulhavam constantemente, atentos a qualquer movimento fora do comum. Havia um setor em especial que chamava a atenção de todos. Uma ala isolada, vigiada, portas de contenção reforçadas, sistemas de travamento automático, sensores de movimento e vigilância redundante. Era óbvio que ali dentro estava o verdadeiro segredo da base. No entanto, não havia explicações. Nenhum relatório, nenhum manual. Apenas ordens claras para que ninguém, sob hipótese alguma, se aproximasse sem autorização. Desde os primeiros dias, percebi que havia algo profundamente errado. Cientistas caminhavam pelos corredores em silêncio, trocando olhares nervosos. Conversas cessavam bruscamente quando qualquer militar se aproximava. Já havia servido em bases de pesquisa antes, mas nunca presenciei um ambiente tão carregado de tensão. Era como se todos ali vivessem à sombra de um segredo imenso e proibido. Minhas funções oficiais consistiam em patrulhar os corredores, supervisionar sistemas de segurança e monitorar a integridade do perímetro. Mas, na prática, comecei a perceber que minha presença tinha outro propósito: impedir que qualquer informação escapasse daquela base. E então, no 15º dia de missão, aconteceu o incidente que mudaria para sempre a minha vida. Era uma patrulha noturna de rotina. De repente, um problema técnico causou uma breve queda de energia. Foram apenas 5 segundos, mas suficientes para gerar caos. Alarmes dispararam, luzes de emergência inundaram os corredores em vermelho e portas automáticas travaram instantaneamente. Em menos de 1 minuto, tudo voltou ao normal. Ou quase. Pois foi nesse intervalo que eu vi algo que jamais deveria ter visto. Recebi uma ordem direta do meu comandante para verificar pessoalmente a ala dos cientistas. O simples fato de receber essa instrução já indicava que algo grave havia acontecido. Peguei meu equipamento e avancei pelos corredores estreitos, ainda iluminados por luzes que piscavam irregularmente. O clima era sufocante. Soldados se moviam em pressa silenciosa, tentando reorganizar a segurança. Quando alcancei a ala isolada, encontrei parte do corredor mergulhada em escuridão. As luzes piscavam como se lutassem para se estabilizar. O som metálico dos sistemas reiniciando ecoava ao longo das paredes. Algumas portas estavam destravadas devido ao curto-circuito, deixando à mostra espaços que deveriam estar hermeticamente fechados. Foi então que, ao passar diante de uma sala cercada por vidro reforçado, vi algo que congelou meu sangue. Ali dentro, em câmaras de contenção transparentes, estavam seres humanoides, mas não eram humanos. Suas feições lembravam as nossas, mas havia algo sutilmente distorcido, como se fossem versões refletidas em um espelho quebrado. A pele tinha tons pálidos, quase luminescentes,
E o detalhe mais impressionante eram suas asas. Não eram feitas de penas comuns como as de aves, mas de uma estrutura translúcida, cristalina, que pulsava levemente como se reagisse ao ambiente. O material parecia vivo, oscilando entre o orgânico e o mineral. Era algo que desafiava a lógica, algo que não deveria existir. O treinamento militar havia me preparado para resistir ao medo, mas nada poderia blindar a mente contra o impacto daquela visão. Um frio cortante percorreu minha espinha. Eu estava diante de algo que transcendia qualquer explicação racional. Sobre uma mesa próxima, vi relatórios abertos com palavras que chamaram minha atenção. Estruturas não terrestres, atividade eletromagnética incomum, processo de adaptação. Eram pistas que confirmavam minhas suspeitas. Aqueles seres não eram fruto da ciência humana. Mas a pergunta que queimava em minha mente era ainda mais perturbadora. Quem eram e por que estavam aprisionados ali? Nesse momento, percebi que não estava sozinho. Do outro lado do corredor, um dos cientistas me observava fixamente. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de testemunhar minha entrada em território proibido. Por um instante pareceu prestes a falar algo, mas então abaixou a cabeça e se afastou apressado, sem pronunciar uma única palavra. A adrenalina tomou conta de mim. Eu sabia que havia cruzado uma linha invisível. Tentei retornar ao meu posto fingindo normalidade, mas o peso do que tinha visto me esmagava. Na minha mente, a cena se repetia em loop, os seres imóveis, mas estranhamente presentes, como se uma consciência silenciosa observasse cada passo meu. Voltei à estação de segurança e registrei um relatório comum, sem mencionar nada do que presenciei. Mas percebi que os olhares haviam mudado. Soldados que antes ignoravam minha presença, agora me observavam discretamente. O cientista que me viu na ala desapareceu. Era evidente que eu havia sido identificado como alguém que viu demais. A base inteira estava atenta. No dia seguinte, fui convocado ao gabinete do comandante da base. Meu coração batia pesado enquanto caminhava até lá. Ao entrar, ele estava de pé, diante de um monitor. Sem rodeios, apontou para uma cadeira. Sentei-me em silêncio. A tela piscou, exibindo imagens de mim parado diante da sala de vidro, encarando aquelas criaturas. "Você viu o que não devia, Reynolds", disse ele, sem desviar os olhos. Não havia como negar. Permaneci em silêncio, mantendo a postura rígida. O comandante suspirou, desligou o monitor e deslizou um documento pela mesa. Um termo de confidencialidade, muito mais severo do que qualquer um que eu já havia assinado em minha carreira. "A partir de agora você está afastado da segurança interna. Será realocado para a vigilância externa. Assine e sua vida continua. Recuse e... bem, você não tem escolha." Sem alternativa, assinei. Naquela mesma noite, fui escoltado até um novo posto, localizado nos limites da instalação. Minha nova função era monitorar qualquer movimentação suspeita do lado de fora, mas todos sabiam que não havia absolutamente nada para vigiar no meio de um deserto gelado. Era apenas um afastamento. Fui transformado em um fantasma dentro da base. Soldados me evitavam, cientistas desviavam o olhar, e a ala restrita continuava sob guarda constante. Os dias passaram. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Nenhum superior mencionou novamente o incidente. Nenhum relatório me foi solicitado. Era como se tivessem apagado minha presença daquele setor da história. Mas eu sabia. Eu carregava a verdade gravada na memória. E eles sabiam que eu sabia. Algumas semanas depois recebi ordens de transferência. Minha missão na base Polaris havia terminado. Fui levado até a pista de pouso, escoltado por 2 soldados que não disseram uma única palavra. Do avião, olhei pela última vez para aquela instalação, desaparecendo lentamente na névoa congelada. Voltei aos Estados Unidos. Servi ainda por alguns anos em missões convencionais, mas nunca mais fui designado para nada classificado. O recado era claro: esqueça. Enterre o que viu. Mas como esquecer? As noites se tornaram longas, perturbadas por lembranças daquelas câmaras. Quem eram eles? Eram anjos, extraterrestres ou algo que nossa ciência não consegue sequer nomear?
Nunca obtive respostas. Mas com o tempo percebi algo inquietante. Relatos semelhantes surgiam em diferentes lugares do mundo. Instalações secretas, testemunhos anônimos, movimentações militares inexplicáveis. Eu não era o único. Outros também haviam visto o incompreensível e todos estavam condenados ao mesmo silêncio. Hoje, não espero que acreditem em mim. Não busco validação. Apenas sei com absoluta certeza que o que vi na Antártida era real. Algo maior do que nós está sendo mantido em segredo. E se aprendi alguma coisa naquela base foi isto: existem verdades que jamais serão reveladas ao público. E a pergunta que fica é: o que mais pode estar escondido em lugares que nunca ousamos questionar? Talvez um dia a verdade venha à tona. Até lá, resta apenas o silêncio. Se essa história te prendeu, imagina as próximas. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada.